Mais Saúde. Oferecimento. Unimed Santos. Unicred Metropolitana. E Uzimed. Apoio. Nita Cake. Prontamente gostoso. Estamos iniciando o Mais Saúde. E como você sabe, o Mais Saúde vai ao ar todas as quartas-feiras, às 14h30, e é reapresentado aos domingos, às 8h30 da manhã. Acesse o nosso site através do endereço eletrônico www.maisaudelitoral.com. Hoje eu tenho a grata satisfação de trazer um convidado que vai conversar conosco sobre o tema alergia alimentar na criança. Aliás, um tema sugerido por uma nossa telespectadora, que eu aproveito e mando um abraço, a senhora Marlene Mendes Fernandes, que demonstrou muito interesse em saber quais as dificuldades, cuidados, alternativas quando se tem uma criança com alergia a, por exemplo, leite de vaca. E para isso, para comentar esse tema, eu trago com muita satisfação o Dr. Rui Popo Filho, ele que é médico pediatra, escritor, best-seller, com o seu Manual do Bebê, um livro que tem mais de 10 mil exemplos. Agora você vai me corrigir, mas vários milhares de exemplares, né? Certo. E eu agradeço a tua presença, Rui. Eu sei que você acabou saindo aí de um quadro viral, né? E nós íamos gravar o programa anteriormente e você não pôde, mas eu te agradeço, viu, a sua disponibilidade e quero deixar as câmeras do Mais Saúde para as suas considerações iniciais com nossos telespectadores. Doutor Grilo, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. É uma honra, um prazer. Virei sempre que for chamado. Estou sempre à disposição. Muito obrigado. Com certeza. Nesta série já é a segunda, porque na outra série do programa, do Consultório Médico, você também foi habitué no programa. É verdade, é verdade. Bom, vamos entrar então no tema? Pois não. Me diga uma coisa, qual é o percentual, estatisticamente, de crianças que têm alergia a algum tipo de alimento? Bom, é importante antes disso comentar que a gente tem tido nas últimas décadas um aumento das alergias em geral, um aumento importante, que nós podemos dizer até que é uma epidemia. Nas últimas décadas, os vários tipos de alergias respiratórias, alimentares, vêm aumentando de uma forma muito intensa e não se sabe ainda bem a causa desse problema. Mas em relação à alergia alimentar, se você fizer uma enquete com os pais, com as famílias, você chega a um resultado de cerca de 20% de crianças abaixo de 2 anos com alergia alimentar. Mas quando você estuda realmente os casos e parte para a comprovação, esse número fica por volta de 8%, sendo que disso 1/3, 2,5% aproximadamente, é alergia ao leite de vaca. Por que a alergia aparece? São fenômenos imunológicos? Como é que funciona isso? Então, no caso da alergia alimentar, ela aparece quando você tem o contato de uma proteína pesada, uma proteína estranha, maior, com um sistema gastrointestinal ainda imaturo. Então, o aparecimento, o desencadeamento da alergia está relacionado com a ingestão dessas proteínas numa fase muito precoce da vida. O organismo da criança entra em contato com essa proteína e, ao invés de reconhecê-lo como um alimento, ele passa a reconhecê-lo como um inimigo. Então, ele fica sensibilizado, digamos o amendoim. A criança entra em contato e fica sensibilizada. Na próxima vez que ela ingerir amendoim ou algum alimento que contenha amendoim, todo o sistema imunológico dela vai atacar aquela proteína e vai desencadear essa reação alérgica intensa. Quer dizer, teoricamente, então, na primeira exposição, o indivíduo não desenvolve a alergia. A Exatamente. Primeira exposição é para que o organismo reconheça que tem uma agressão. E aí ele, na segunda, ele responde na defesa, a defesa do organismo é que causa as reações alérgicas. Exatamente, é isso mesmo. Perfeito. Em que idade a mãe ela tem maior probabilidade de perceber que a criança é alérgica? Já quando bebê, por exemplo? Geralmente, quando há essa alergia, ela vai se manifestar e vai ser mais visível a partir do segundo semestre de vida. Porque no primeiro semestre, a criança tem cólica, ela tem regurgitação, ela tem uma série de sintomas, espirra, o nariz entope, tudo isso é normal e fica muitas vezes difícil de diferenciar.
esses sintomas normais de uma alergia. E também, dificilmente hoje, uma criança com menos de 6 meses ou de 3 meses, que seja, vai ter contato com outras proteínas, né? Numa situação ideal. Então, a partir de 6 meses começam a aparecer os primeiros sintomas, ou pelo menos serem notórios. Perfeito. Alergia alimentar e intolerância alimentar, podemos dizer que elas são coisas iguais? Não, são coisas diferentes. Nós temos um grande capítulo chamado Reações Adversas a Alimentos. Nós temos, por exemplo, reações tóxicas. Eu vou dar um exemplo. Você pega um navio, vai fazer um cruzeiro, vai comer uma maionese, e aquela maionese tinha lá um estafilococo que se desenvolveu e criou uma toxina que, como nós sabemos, é uma toxina violenta, né? Você ingere aquela toxina do estafilococo e você vai ter uma reação com vômitos, diarreia, febre, quadros até graves. Essa é uma reação adversa tóxica. E tem as não tóxicas, onde nós temos a alergia alimentar, que é mediada por esses fatores imunes que eu comentei. É toda uma sequência complicada, que não vem ao caso a gente comentar, mas envolve anticorpos. A intolerância alimentar é diferente. Aquele alimento ao qual a pessoa é intolerante, ele vai agir diretamente na célula, o mastócito, que é uma célula que, quando provocada, ela libera histamina, que é a substância que causa as reações alérgicas. Então aquela é diferente. coceira, aquele vermelhidão. Exatamente. Uma urticária, depende da gravidade. A intolerância alimentar também pode ter quadros mais graves. Eu queria que você ilustrasse para a mamãe, que está nos assistindo, tem filhinhos pequenos, quais são os alimentos mais potenciais de causar alergia? Por exemplo, você falou amendoim, leite. Dá uma receita aqui do bolo, do que a criança não deve comer. Ou a mãe percebe, né, que comeu aquela substância e desenvolveu alergia. Então, mais ou menos os alimentos mais comuns. Então, o que é importante, eu acho que frisar, doutor Vila, é o seguinte: a criança deve seguir hoje a norma de puericultura moderna, atual, é que a criança seja amamentada ao peito exclusivamente até os 6 meses. Não precisa dar água, não precisa dar chá, não precisa dar mais nada. 20, 30 anos atrás, quando eu já era pediatra, nós receitávamos sopinha com 3 meses de idade. E hoje nós sabemos que isso é uma coisa errada. Mas tem muitas avós por aí que criaram filhos naquele tempo e que ainda... Essa cultura, né? Ela fica perguntando, ela fica atormentando a mãe, mas esse pediatra, seu filho já está, meu neto está com 4 meses, você ainda não deu sopinha. Não deu papinha. Tem que dar papinha. E aí vem o leite de vaca, vem os alimentos que eu citei, né? O leite de vaca, o trigo, o ovo, a amendoim, a castanha, né? Peixe, então, só depois de 1 ano. Então mudou o paradigma, mudou, é importante. A avó é uma figura fundamental no apoio da família, para ajudar a criar um bebê, para ajudar o pediatra a ajudar a família. Mas essa avó tem que estar bem atualizada. Eu vou pedir sua licença, vamos fazer um pequeno intervalo, vamos voltar já com esse papo agradável com o Dr. Rui Pupo, tá bom? 1 minutinho.